para começar, eu quero falar o seguinte. Você é aquela pessoa que acorda às vezes com dor de cabeça, né? Que tem tensão, que passa por estresse, que às vezes percebe assim que a mandíbula tá meio, sabe, assim e tal, sensibilidade. O nome disso pode ser bruxismo. E é sobre isso que nós vamos falar agora com a nossa querida doutora Diana Fernandes, Obrigada, cirurgiã dentista. E eu já quero entender o seguinte, doutora, toda dor de dente é igual? Glória, não. Não. Nem toda dor de dente é igual. Depende muito da origem, do que a pessoa está passando no momento. Então, cada dor de dente é específica. E hoje eu trouxe aqui para vocês várias dores de dentes e vou explicar todas. Eita, nós, são muitas dores, né, São muitas doutora? dores de São dente. muitas dores. Infelizmente, sim. Mas eu tô aqui para ajudar, para orientar. Boa, é isso que importa, a gente entender o que que faz. Qual que é a primeira? Bom, vamos falar primeiramente sobre a cárie, que acomete muitas pessoas. Então, muitas pessoas não sabem que elas estão com cárie porque elas não sentem dor. Então, A cárie sozinha não dá dor. sozinha, não. No início, ela não aparenta. Então, quando ela começa, é uma mancha branca. Então, as pessoas não veem. Depois, ela evolui para uma mancha mais escura. Então, eu trouxe aqui, aí algumas pessoas conseguem até ver em casa, no espelho. Olha só, esse modelinho aqui, ó. Ela Olha, começa o pretinho assim, ali, ó. Exatamente. Parece Quando um pontinho preto no dente. quando ela começa assim a escurecer, o que significa? Que começou aqui, tem uma cavitação. O que é isso? A cárie, quando ela se forma, ela come dos restos de alimentos que nós deixamos na boca. É bichinho que come. É um bichinho, é uma bactéria. Então, se você em casa não escova os dentes, come muitos doces, né, almoçou, aí daqui a pouco comeu um chocolate, depois um café com açúcar e não escovou, ali vai se formar uma colônia de bactérias. E elas comem do que nós comemos. E aí ela faz um xixizinho no nosso dente. Olha e aí isso. cria uma cavidade. E ela vai se aprofundando. E quais são os hábitos que favorecem o surgimento da cárie? Tem aquela coisa de, o pior é quando eu durmo, eu como alguma coisa doce e durmo, porque passo muitas horas ali dormindo e aquilo ali pode piorar. É isso? Tem a ver com isso? Com o dormir sem escovar os dentes? Tem tudo a ver. O que acontece? Quando a gente vai dormir sem escovar os dentes, diminui a nossa saliva. Porque a gente fica com a boca fechada e a saliva ajuda a proteger os dentes. Então é a hora que as bactérias fazem a festa. Nossa! E aí que elas se proliferam, elas crescem muito mais e aí elas vão produzindo. Então se a pessoa não escova os dentes antes de dormir, não passa o fio dental, ali fica acumulado. E a bactéria da cárie é muito inteligente. Elas conseguem se reproduzirem muito rápido. Criancinha que tem dentinho de leite, pode ter cárie no dentinho de leite? Com certeza. E elas sofrem mais do que os adultos. Porque como os dentes de criança são menores, a cárie é muito mais invasiva. Nossa. Então ela é muito rápida. E aí num caso como esse, criancinha com dentinho de leite que está com cárie, essa cárie pode atingir o dente permanente já ou não? Só depois que o outro nasce? Pode, inclusive em crianças nós fazemos tratamento de canal e se não for possível salvar o dente, tem que extrair para não atingir o permanente. Porque se a cárie chegar até lá embaixo, o permanente já vai nascer com cárie. Olha, porque a gente ouve às vezes falar, né? É dentinho de leite, se tiver com cárie não tem problema, que daqui a pouco cai o dentinho e nasce o outro saudável. Exatamente. Nem sempre, né? Nem sempre é assim. Por isso que é muito importante também ter um controle do que as crianças comem. Então eu não vou ser a dentista malvada para falar para vocês não podem comer doce. Podem comer sim, mas com um controle. Não é a cada 30 minutos uma bolacha, daqui a pouco um suco. Então escolhe algum momento para comer esse doce, de preferência depois do almoço ou depois do jantar, e faz a higienização. Aquela coisa, sabe a criança quando chega na festa? Chega da festa, tá tão cansada que aí ela não quer saber de escovar os dentes, ela não quer saber de trocar roupa, ela só quer saber de dormir. Aí a gente tem que ficar esperto, né? Tem que já avisar as crianças. E o que eu faço? Tenho 2 filhos, já mostro pro meu filho uma imagem de uma cárie assim grande. Cadê a grande? Olha só. Então eu falo, filho, se você não escovar, vai ficar assim o seu dente. Gente, e pode fica um causar buraco. dor, fica um buracão. Olha aqui dentro do dente. A cárie evoluindo. Nossa, olha o que ela faz, gente. A gente não tem noção, né? A gente não sabe, porque na parte externa, que é o que a gente vê aqui, é só a parte branca. Então, o dente ele é formado por 3 camadas principais.
Então, o esmalte, que é onde nós vemos, Tá. a dentina e depois a polpa, que é o coração do dente. Então, a cárie vai atingindo essas 3 camadas. E aí, quando começa a ter dor de dente, doer por causa da cárie, é porque já atingiu uma dessas camadas? Exatamente, que é o nervo que dá para nós a sensibilidade. É aquela dor de dente que a pessoa tem que ir desesperadamente ir no dentista. Exatamente, porque já chegou numa parte muito profunda. Nossa, doutora, que loucura, né? E aí, como é que faz para acompanhar? Tem que tirar raio-x? O que faz? No exame clínico é possível ver alguns assim a olho nu e também na radiografia para ver entre os dentes. Então, olha só, para quem não passa o fio dental e acha que não é importante, a cárie também aparece aqui, ó, na lateral dos dentes e ela vai infiltrando cada vez mais e ficando maior. Então, para essas daqui, é só com radiografia mesmo. Entendi, só o exame clínico não dá para ver. Não dá para ver. Doutora, qual é a próxima dor? Bom, vamos falar sobre... Eita, nós, essa daí eu conheço. E dói, hein? Dói. Muitas Dói. pessoas chegam com sensibilidade nos dentes e acabam não sabendo o motivo. Então, É aquela coisa do tomou gelado, dói. Sente aquela Coisa dor. quente, dói. Exato. Às vezes um grãozinho, uma coisinha mais durinha, dói, dá aquela fisgada, não é isso? exatamente. E por que dói? Porque o dente é formado por essas 3 camadas. Então, quando você perde a primeira camada, que é o esmalte, o dente fica mais sensível porque ele recebe aquele estímulo. Então, por exemplo, vai tomar um café quente. Como o dente está exposto, quando o café entra em contato com o dente, o nervo ele retrai, ele sente frio. Então, quando a gente está em frio, a gente não fica assim, rígido, o nervo também. Então, por que isso? Porque a natureza fez para a gente se proteger, para não comer pedra, para não tomar coisa tão quente, tão fria. Então, ele faz isso para nos avisar. Opa, tem algo de errado. A natureza não entendeu que a gente ia inventar o sorvete. Exatamente. A gente quis algo muito gelado que é fora do comum. Mas, se tiver com todas as camadas preenchidas, você não vai ter sensibilidade com sorvete. Agora, se você tem, é porque em algum momento já desgastou. E aí, o que faz uma situação como essa? Você tem que repor a estrutura que você perdeu. Então, por exemplo, você escova os dentes muito forte, que é isso que eu vejo em muitos pacientes. Então, uma dica já de primeira coisa, se você for em casa e olhar que a sua escova de dentes está um pouquinho aberta, significa que você escova muito forte. Então, você não pode trocar sua escova porque ela está aberta, você tem que trocar porque ela ficou velha. 3 meses é o que eu recomendo. Se ela estiver aberta, você está colocando muita pressão. Então, o que você faz? Escova forte, expõe uma parte do dente que não deveria, que é a raiz, e aí, quando tem o estímulo, você tem sensibilidade. Olha só. Então, nesse caso, para tratar, ou a gente faz uma reposição da gengiva, porque uma vez que ela desce, Glória, ela não volta. sobe mais. Esse que é o problema, por isso que nós temos que prevenir. Então, ou faz um reparo com gengiva, ou a gente coloca a resina, que é a famosa obturação. A famosa obturação. Então, coloca ali naquela região e hoje a odontologia está muito moderna. Então, temos cremes para sensibilidade, que ajuda muito, o flúor, o laser também no consultório, que ajuda a fechar esses túbulos dentinários, que é onde a polpa sente o estímulo. Olha só. E se a gente não tratar, pode ir piorando, pode ficar uma coisa grave? Pode, porque você vai perdendo a estrutura do seu dente cada vez mais e ele pode até cair por você ter escovado tão forte que vai perdendo ali aquela estrutura. Então, Gente, precisa tratar. Tem que tratar o mais rápido possível. Tem. Então vai no dentista. Se tem essa sensibilidade assim, é bom o dentista dar uma olhadinha para ver se não é uma coisa mais grave, né, doutora? Exatamente. Tem pacientes que às vezes tem que até tratar o canal por conta de sensibilidade. Então o paciente chega e fala, mas doutora, eu não entendo, eu não tenho cárie. Como que eu tive que fazer um tratamento de canal? Então você expôs tanto a sua polpa à sensibilidade que aí ela morre. E aí são aquelas pessoas que às vezes a gente vê na rua que tem uma espinha grande no rosto. Sim. Ou dentro da boca. Quando existe essa espinha que incha, significa que o nervo já morreu, a polpa morreu. E aí o corpo tá ali lutando contra as células para tirar isso e aí é onde vem o pulso. Nossa, então, gente, é a coisa super é importante. séria, a coisa é séria. Vamos pro próximo aqui. Vamos para o tratamento de canal. O que é o tratamento de canal? Bom, o dente tem essas 3 camadas que eu tava contando para você. Então Tá. eu vou mostrar aqui pro pessoal que tá em casa, novamente. O canal é essa pontinha rosa, que é o coraçãozinho do dente. Tá. Então, quando a cárie, ela se estende, ela vai descendo pelas camadas e encontra a polpa, é como se a gente levasse um chute no joelho. Ali ele incha e aí ele não tem para onde ir aqui dentro.
porque ele tá dentro do osso. Entendi. E aí tem que fazer o tratamento do canal. Então muitas pessoas às vezes não entendem, pensam que vai tratar o canal e vai perder o dente. Não é isso. Quando a gente fala em tratar o canal, nós vamos limpar aqui essa parte interna e colocar um material para selar aqui dentro com aqui fora. Então, ó, nesse daqui dá para eu mostrar bem para vocês. Vamos ver. Olha, Glória, que legal. Aqui pretinho, olha, é o nervo. Tá. E aqui nós temos a terminação nervosa na nossa mandíbula. Tá. Então, imagina que a cárie desceu bastante e aí o que eu faço? Eu fecho essa comunicação de fora com a parte interna. A parte de dentro, olha que bacana. E a pessoa continua com o dente dela ali, ela faz restauração e o dente, vida que segue. Tratou o canal, resolveu? Resolveu, mas... Esse mas é que me dá medo. Mas não significa que você tratou o canal que você não vai ter cárie novamente. A cárie, ela pode retornar, desde que você tenha dente de verdade, a cárie retorna. Tá? E eu falo para os meus pacientes, cuidem bem do seu dentinho, porque quando você trata o canal, ele já fica 60% mais fraco. Né? Entendi. Porque o nervo é o que leva a nutrição, as vitaminas para dentro do dente. No momento que eu tenho que tirar esse nervo, aí infelizmente ele fica um dente seco, um dente oco. Então tem que cuidar, não pode ranger muito em cima dele, apertar muito, porque ele pode fraturar. Esse dente fica mais sensível. Ele fica mais sensível. Então assim, aquele dente que tratou canal tem uma tendência de ter cárie novamente? Sim. Tem. Se você não muda os seus hábitos alimentares e hábitos de higiene, grande chance de ter cárie novamente. Olha só. Vamos pro próximo, doutora? Vamos. O que é esse? Gengiva inflamada. Ah, e essa dói também. Aliás, tudo dói, né? E aí, quando a gente ouve aquele barulho, aquele motorzinho do dentista, dói mais ainda. Porque aí dói na nossa alma. Agora a gente ouve aquele... Já fica com medo, né? Isso é uma coisa que eu recebo muito também na minha clínica, dos pacientes que têm essa dúvida assim, doutora, eu fui passar o fio dental e minha gengiva sangrou. É normal? Gente, não é normal. A gengiva não pode sangrar. Se sangra é porque o seu corpo está pedindo socorro, tem alguma coisa de errado. Ou você passou o fio dental muito forte, né? Então lastimou ali, machucou. Machucou, cortou, né? Cortou. Ou realmente você está com uma gengivite, que é o primeiro sinal que pode causar dor. Então a gengivite acomete muitas pessoas, porque as pessoas escovam os dentes e acham que não tem que passar o fio dental. E o fio dental faz parte da escovação. O que pode dar essa gengivite, assim? A gengivite é quando existe aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, eu trouxe também. É um acúmulo de placa, ou seja, de restos de alimento dentro da gengiva. Aí se eu tiro sua gengiva, olha lá. Nossa, olha como é que fica, gente. A gente não tem a menor noção. Exato, eu tenho um monte de bactérias. Meu Deus. E aí pode evoluir para uma outra doença, que é a doença periodontal. Tá. A doença periodontal é quando existe tártaro entre o dente e a gengiva. E aí por isso que tem pessoas que escovam e aí o sangramento não vai embora, porque tem que vir no dentista para tirar. Nossa. A pessoa não consegue tirar. Então sabe quando às vezes você vê uma pessoa que tem uma manchinha perto da gengiva assim, marrom ou verde? É uma pedra mesmo, é um tártaro, é o cálculo dentário. Então precisa remover isso para a gengiva poder respirar e ficar ali saudável. Então a gengivite, no caso, tem cura? Tem, claro. Cura. E é muito simples. É o arroz com feijão, gente. Escovar bem e passar o fio dental. Só que em alguns casos, se tiver muito profundo, assim como aqui na gengivite, junto com a periodontite, você precisa ir na clínica que a gente vai limpar por dentro. E o que acontece também com essa evolução da gengiva inflamada? Eu não sei se você sabe, mas tem pessoas que não têm cárie, mas perdem os dentes por eles ficarem amolecidos. É mesmo? Você já viu isso? Nunca vi. Isso antigamente as pessoas que não cuidavam bem sofriam muito com isso e tinham que fazer dentadura. Hoje a informação está muito mais acessível. Mas o que acontece? O tártaro ele vai descendo e ele vai comendo o nosso osso, ele vai reabsorvendo. E aí o dente fica sem suporte ósseo. Então ele cai. Então tem pessoas que às vezes eu preciso extrair o dente chorando, triste, eu fico triste, porque a pessoa não tem cárie, mas não tratou a gengivite. Entendi. E é uma dor muito forte também. Ela também pode causar pus, causa outros problemas também, como diabetes, pode, né, atrapalhar na diabetes, na cicatrização. Gente, olha que coisa. É muito importante. Doutora, antes de abrir o próximo, eu quero fazer um teste com você que está assistindo a gente agora, tá? Eu vou fazer três perguntinhas, e aí você responde aí sim ou não para elas, tá bom? Vamos para a primeira perguntinha? Primeira delas, você já acordou com dor na mandíbula?
Sim ou não? Responde aí, sim ou não? Próxima perguntinha. Você já acordou com dor de cabeça? Sim ou não? Mais uma perguntinha, a terceira. Já acordou com a sensação de que não descansou direito? Sim ou não? Então, gente, é o seguinte, se você respondeu 3 sims, ou pelo menos um sim, já pode se preparar, porque pode ser bruxismo. Bruxismo é um problemão que a gente, às vezes, desconhece, que é esse último aqui, né, doutora? Exatamente. Nosso último é o bruxismo. Bruxismo, danado. Eu tenho essa coisinha aí também. Você jura? Juro. Juro, eu uso uma placa, né, que o dentista... Mas demorei muito tempo para descobrir o que era. O bruxismo, ele é uma doença silenciosa e a maioria dos pacientes, eles não sabem. Por quê? Porque é uma causa multifatorial. Então, ele não tem alguma coisa que ele já identifica de primeiro. Então, o bruxismo, ele está muito associado ao estresse e à ansiedade. Principalmente agora, depois do Covid, as pessoas têm tido movimentos diferentes. Então, o que acontece? Não adianta eu falar pra você, olha, Glória, não se estressa, viu? Principalmente aqui em São Paulo, né? Não chega estressada, principalmente pelo trânsito. A gente parece que o tempo passa muito mais rápido e a gente não consegue fazer todas as tarefas que nós gostaríamos. Então, a gente acaba descontando isso nos dentes sem perceber, porque você aperta. Então, assim, tem um que aperta e tem outro que range, é isso? Exatamente. Qual que é a diferença? Um a gente pressiona e põe muita força. Isso. E o outro range. Faz... Fica rangendo assim. Geralmente é à noite? Normalmente é à noite. Assim, ó, você tá lá deitadinha, né? Teve um dia muito longo e aí acaba fazendo assim, ó, esse movimento. E aí você não percebe. Quem vai perceber isso daqui? Ou nós dentistas, ou alguém que estiver dormindo com você que vai ouvir você fazendo aquele barulhinho incômodo, rangendo um dente no outro. Não, criança pode ranger também? Criança, principalmente. Por quê, doutora? Porque eles também sofrem de estresse e ansiedade. Nós pensamos que as crianças, só porque elas são crianças, né? A gente sempre fala assim, a criança não tem boleto para pagar, eles não têm problemas. Eles têm os problemas deles sim, e a gente tem que ter uma escutativa, né? Conversar com a criança, entender o que ela está passando na escola. E também é muito importante, Glória, fazer higiene do sono. Hoje a gente não faz tanta higiene do sono, mas é importante, então, que a criança vá dormir cedo, nós também. Então, o que eu posso deixar de dica para vocês, assim? Você vai dormir 10 da noite. Tá. 9 horas já não mexe mais no seu telefone. Deixa ele longe, de preferência carregando longe da cama, porque o uso excessivo de telas faz com que nossa cabeça fique sempre conectada. Fica o tempo todo ali, ó, pensando. E aí você vai olhar no celular um trabalho para amanhã, sua cabeça, você pensa que vai descansar, que vai dormir, mas não vai, porque você vai ficar assim, amanhã eu tenho tal coisa para fazer, eu tenho outra coisa para fazer, e acaba não relaxando. É verdade. E aí eu trouxe aqui para você também algumas dicas do que você pode fazer para melhorar isso. Saber o que a gente faz. Inclusive para você que tem bruxismo. Peraí, tem pergunta do pessoal de casa que tá vindo. Antes da gente mostrar as dicas, pode ser? Pode. O bruxismo tem a ver com os dentes do siso? Não. 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 Às vezes, se o dente do siso estiver nascendo naquele momento e o paciente tiver algum tipo de estímulo de dor, ele pode apertar um pouco mais, mas não. Eu vim de fábrica com um só. Hoje é a evolução da espécie. Eu vim com pouco juízo, doutora. Evoluída. Se tem um só, precisa tirar. Eu tirei. Ah, então tá bom. Era um só ali, já pronto, tirou, já tudo resolveu. Tem mais alguma pergunta, Mafê, chegando aí? Ah, tem pergunta que veio de vídeo, então vamos ver aqui. Qual é a primeira pergunta que a gente tem para rodar? Se eu dormir só de um lado, pode piorar o bruxismo? Pode piorar o bruxismo se dormir de um lado só, doutora? Pode, porque você acaba apertando de um lado só. Então, o ideal é que você vire dos dois lados. A gente tem a tendência a dormir mais de um lado que do outro, né? Sim. É um gosto, né? Mas tem que tentar se policiar de alguma forma. E é ruim até pra face, porque se você dorme de um lado só, você amassa o seu rosto. E aí depois fica assimétrico. Aí sabe quando pergunta assim, qual o seu lado melhor? É um lado amassado ou um lado não amassado? Exato, isso acontece muito. Vamos pra mais uma? Vamos pra mais uma pergunta. E eu queria saber se mascar chiclete agrava o bruxismo. Grava o bruxismo, mascar chiclete? Sim, muito. Mesmo? Sim. Eu falo para os pacientes evitarem, porque o bruxismo, quando você aperta os dentes ou range, você força os músculos da mastigação.
Então, se você continua comendo chiclete, come muitas coisas duras, você força esses músculos e acaba tendo dores musculares, dores no pescoço, dores de cabeça. Olha, Então, é melhor evitar. É melhor evitar o chiclete. E aquelas balas durinhas, assim? Inimiga do dentista. Não comam, elas soltam restauração, elas quebram os dentes, gruda ali o doce que não sai por nada. Tem que escovar umas 3 vezes seguidas para sair aquelas balas. Tá bom, doutora. Vou me controlar. Próxima pergunta. Por que toda vez que eu bebo ou como algo gelado, me dói os dentes? Aí. Provavelmente porque você tem alguma parte do seu dente exposta. Então, perdeu ali um pouco de esmalte, um pouco de dentina. Mas você pode repor fazendo a resina ou colocando flúor, aplicando laser. Aí consegue melhorar, né? Consegue melhorar bastante. Tem mais uma pergunta que o pessoal fez. E eu queria saber se o meu bruxismo pode piorar com o passar dos anos. Piora com o passar dos anos, doutora? Sim, piora Por quê? se você não tratar, porque ele vai desgastando os seus dentes cada vez mais e você perde a sua referência de mordida. Então não é só os dentes que saem prejudicados. Aqui nós temos uma articulação e dentro dela temos uma almofadinha, que é o que faz o amortecimento da abertura e fechamento da boca. Então tem pacientes ainda jovens que têm esse problema e aí tem que fazer um tratamento de infiltração de um material aqui específico para rechear isso de novo. Olha, às vezes pode dar até uma sensação de dor de ouvido, né? Exato. Muitas pessoas têm esse problema e às vezes só com a placa ela não consegue tratar. Eu trouxe uma placa aqui para mostrar para você. Cadê a placa? A gente tá falando da placa, eu uso ela também. Quer pegar, doutora? Aqui, ó. Então, essa é a placa que nós tanto falamos, que indicamos para os pacientes. Ela é de olha. acrílico, né? Ela é de ela acrílica. É durinha. É. Porque tem umas molinhas, aquelas não funcionam. Eu, particularmente, não gosto, porque tem alguns pacientes que gostam de ficar mastigando. Piora. E piora o bruxismo. Eita, parece chiclete. Parece chiclete. Por isso que tem que ser rígida, tá? Mas como a odontologia está muito moderna, agora é possível fazer ela macia por dentro. Então, te traz conforto ao colocar. E aí, mesmo que ela seja rígida por fora, não deixa você fazer esse de apertar e de ficar rangendo, tá? Entendi. Mas o que eu falo também, Glória, eu não quero que você use a placa pro resto da vida. Nós temos que entender os seus hábitos, o que você faz. Então, por exemplo, o que eu posso deixar de dica para você? Diminuir o consumo de café. Então, toma um cafezinho de manhã e um de tarde. Diminuir o consumo de álcool. Diminuir o consumo de telas. E praticar exercícios físicos, tomar mais água, que isso ajuda a você parar de ranger e de apertar. Tá bom. O bruxismo acontece durante o dia também, doutora, ou só à noite? Ele acontece durante o dia e à noite. Durante o dia, a gente aperta sem perceber. Então, você está lá trabalhando no computador e tá assim, ó. Ah, a gente nem percebe. Forte. Nem percebe. Aí, olha o que faz. É, tensão. Aí a gente fica com aquela Tenso. dor no pescoço depois, não sabe o que é, Não né? sabe por quê. Não sabe por quê. E a gente range também durante o dia? Também, só que menos. Porque aí Menos. você tá mais consciente e não percebe. Uma dica que vocês podem fazer em casa também é o quê? Pega um adesivo e coloca no celular, ou no computador, ou na cozinha, ali no lugar onde você mais fica. E toda vez que você olhar para esse adesivo, para esse pontinho, você lembra de desencostar seus dentes. Então eu faço isso para os meus pacientes. Eu dou para eles uma tagzinha e aí sempre que ele olhar para alguma coisa que ele trabalha mais, ele, opa, e aí ele vai se policiando. Olha que legal. É. Agora, a gente tem outras coisas, além da plaquinha, né? Tem Sim. mais coisas aqui para ajudar a tratar, é isso? Vamos pensar que um paciente está numa crise. Então, hoje você veio aqui para trabalhar e está com muita dor. O que você pode fazer para aliviar? Então, coisas que eu gosto naturais e que você pode fazer em casa. Pegar uma toalhinha, colocar água morna e colocar na região do músculo. Onde está doendo, Onde tá aquele doendo. lugar que fica Isso. doendo. Dos dois lados, É. tá? Isso ajuda bastante porque ativa a circulação e também fazer uma automassagem. Então você faz 10 movimentos circulares para trás, 10 movimentos circulares para frente. Para quê? Para soltar esse músculo. Quando você está com dor nas costas, você não faz uma massagem para liberar? Sim. O rosto também é a mesma coisa, a gente precisa desse cuidado. E também tomar um chazinho de camomila, eu acho que é ótimo, super válido. Um banho quente também, quando a gente chega do trabalho, isso alivia bastante. E aí, antes de dormir, o chazinho de camomila que eu trouxe aqui. Que delícia. E o que é isso aqui que tem aqui, ó, essas injeçõezinhas? Esse é um outro tratamento que a gente pode fazer. Então, se você tem um músculo muito forte, já tentou o tratamento com a placa e mesmo assim não resolveu porque durante o dia você fica apertando muito, é possível você travar o seu músculo com botox.
Ah, é a toxina botulínica. A toxina botulínica. É. Então, a gente faz uma aplicação específica nos músculos da face e aí ele vai deixar o seu músculo no lugar para você não ficar enrijecendo e apertando. Então, Entendi. é uma outra alternativa de tratamento. Quem aplica é dentista. Dentista. Dentista Neurologista também. Também aplica. Aí eles colocam nos lugares certinhos. Sim, específicos. A gente coloca aqui nos músculos que elevam a mandíbula e também aqui no músculo temporal. Por isso que a gente sente dor de cabeça, porque esses músculos ajudam a descer e subir a mandíbula. Doutora, pergunta que está chegando. Quem usa aparelho fixo, por exemplo, pode usar placa também ou não? Não pode. Não pode. Porque os dentes eles estão em constante movimento. Ah. Então, quando a gente tirar um molde para enviar para o laboratório, em um dia seu dente já se movimentou. Entendi. Mas se você usa aparelho móvel, né, como eu trouxe aqui, aí sim ajuda bastante, porque já é uma placa. Então, durante esse apertamento, você não vai conseguir apertar tanto e não vai te dar dores. E quem tem osteoporose deve tomar mais cuidado com escovação e com bruxismo? Sim, porque sofre de perda de cálcio e de osso. Então, isso também faz com que perde o osso mais rápido. Foi interessante você me falar isso, porque eu vim pra cá e vim pensando nisso. Eu tenho pacientes que usam dentadura e usam placa. Não tem dentes e usam placa, você acredita? Porque tem pacientes que usam implante, olha, até trouxe aqui. Gente! Então, quando a gente faz uma prótese para o paciente assim, Tá. com um parafuso, é chamada prótese de protocolo, tem pacientes que quebram essa prótese, eles chegam a quebrar o dente, o implante, desculpa. Tanta força. De tanta força. Então, eu tenho, assim, uns 5 pacientes que têm essa prótese, mas que eu tive que fazer a placa de bruxismo para eles usarem, assim, por cima da prótese, porque eles rangem bem forte. Gente, e como é que faz com criança? Porque criança, os dentinhos estão trocando, estão nascendo. Quando a criança tem bruxismo, faz o que com ela? A gente pode usar uma placa expansora. Então, como eles estão em crescimento, eu faço um escaneamento da criança e faço essa placa que você vai abrindo e aí ela vai acompanhando o crescimento da criança. Então, é legal porque ela tem uma placa na parte interna, assim, dos dentes e aí ela acompanha o crescimento e não deixa a criança desgastar o próprio dente. E tira essa plaquinha ou ela fica fixa? Não, tira. Tira, como se fosse um aparelhinho móvel. Isso. Como se fosse um aparelhinho móvel. Como um aparelho móvel mesmo. Pode ir pra escola, tira só pra comer e pra escovar. Eu tô vendo que tem uma boca linda aqui de criança trouxe. que a doutora trouxe. Que a hora que eu vi, eu falei, ai, que Sim. bonitinha. Sim. É pra mostrar o quê? As cáries, doutora? É pra mostrar as cáries pras crianças de uma forma lúdica, pra elas verem, né, como elas podem fazer pra remover. Olha que bonitinha. Olha que legal. Então aqui, ó, eu mostro pra elas o bichinho da cárie que fica entre os dentes, tá vendo? Olha a criançada que tá assistindo aí com a mamãe, com a vovó, com o vovô, com o papai, assistindo a mulheres. Presta atenção o que tem que fazer pra cuidar do dentinho. Exatamente. E pra criança, uma dica, papai, mamãe, quando vai colocar o creme dental pra criança, a gente não coloca em toda a escova. Só um pouquinho? Só um pouquinho, tá? Dependendo da idade, mas a maioria das crianças, pelo menos metade da escova. E aí, podem escovar assim de forma circular. Eu falo para as crianças fazerem um movimento de bolinha, bolinha, bolinha e depois aqui dentro o trenzinho. E aí vai removendo o bichinho da cárie e sempre, gente, passar o fio dental é super importante, tá? As crianças até 10 anos, elas não conseguem passar o fio dental sozinhas. Os pais precisam ajudar, tá? Qual que é o jeitinho certo de passar o fio dental, doutora? Você enrola assim no dente. Aí não é só para criança, é para adulto também, Pra que às vezes nós a gente também. não sabe, né? É importante. Então, gente, sempre de forma suave, tá? Você vai entrar entre um dente e outro e descer até a gengiva, tá? Ficou aqui da gengiva, você faz um movimento de vai e vem e puxa, tá? Tá bom. Pega o fio dental, vai para uma outra parte e aqui faz a mesma coisa. Entra e puxa. Agora, para criança, para você falar para ela, olha, abre a boca para fazer lá no fundo, é muito difícil, é um desafio. Então, para isso, nós temos aqui, eu não sei se você já viu, olha que legal. Ah, eu já vi para vender na farmácia. É um fio dental que ele já vem com uma haste para você segurar. Então, para a criança é ótimo que você vai passar assim, E puxar. E puxar. E aí você pode ensinar a criança. Então, meu filho de 6 anos já sabe passar o fio dental sozinho e sabe que tem que passar para ganhar a recompensa da semana. Ah, a recompensa da semana deve ser um doce. Diet. Mas pode. Ai, doutora, maravilhosa. Tem pergunta chegando aqui, ó. Vamos lá. Conta aí. Das redes sociais. Ah, vai rolar no telão. Então vamos lá, vamos ver o que vem das redes sociais.
O tipo de travesseiro que eu uso pode influenciar no bruxismo? Olha, eu acredito que não. Não, Um travesseiro mais alto vai te dar uma dor no pescoço, mas com o bruxismo não. 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 Tá bom, então, ó, essa daí não. Vamos para mais uma. Tenho sangramento na gengiva, mesmo assim devo passar o fio dental todos os dias? Patrícia falou a pergunta que todo mundo faz no consultório e fica com medo de passar o fio dental por conta disso. Porque passou, sangrou. Passou, sangrou, aí deixa de passar. É. Não, volte a passar o fio dental, vá ao seu dentista e veja se não há algo de errado. Uma dica importante que eu deixo aqui, que muitas pessoas não sabem, é que existe fio dental e fita. Você sabia? Olha, eu sabia, acho que a fita é mais achatadinha, é isso? Exatamente. Qual Ela que é é melhor? encerada. Eu prefiro a com cera, porque ela vai entrar de forma mais suave, vai Que é a deslizar fita. mais, que é a fita. Ah, é a fita. Só que na hora de comprar na farmácia, a embalagem é muito parecida. Então você tem que ler lá nas letrinhas pequenas, fita dental, e entrar dessa forma que eu falei. E gente, quando for escovar os dentes, por favor, é um tempo de autocuidado, você tá cuidando de você, não é pra escovar. Tá escovando dente de cavalo? É com calma, né? Com calma, É com faça o fio calma. dental. São 2 minutos que você vai gastar ali em cada escovação, mas que vai economizar depois no dentista. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O pessoal aqui no Brasil, principalmente, né? A gente é famosa pela nossa higiene, né? Verdade. E todo mundo tem mania de escovar os dentes depois do almoço, depois... Tem problema escovar o dente logo depois da refeição? Porque eu já ouvi falar nisso. Ah, não se deve escovar o dente logo depois da refeição, porque pode tirar alguma coisa do dente. Eu não sei o que que é. O que acontece? É. A nossa saliva, ela tem uma proteção natural para os dentes. Quando você escova, você diminui o pH da saliva. Então, seus dentes ficam mais propensos a receber outros estímulos. Tá. Então, o que não é ideal? Você comer, escovar e comer outra coisa. Ah. Porque aí você fica subindo e descendo o pH. Mas pode sim comer e logo em seguida escovar os dentes. Almoçou, comeu a sobremesa, aí pode escovar Aí os pode dentes, escovar né, os doutora? dentes. Aí pode ser. Eu digo também sempre assim, na rotina que a gente vive, às vezes não dá tempo de fazer a escovação da hora do almoço. O mais importante é a do jantar, para não ficar com a boca toda suja, e o do café da manhã. Então, levantou, não precisa escovar os dentes para tomar café da manhã. Pode tomar o café e escovar depois. Boa, maravilha. Tem mais perguntas chegando aí das redes sociais? Manda aí, Mafê, vamos ver. Enxaguante bucal ajuda a aliviar a dor de dente ou só mascara o problema? Alguns enxaguantes podem sim ajudar, porque eles têm na sua composição alguma coisa ali para gengiva, por exemplo, para ajudar no sangramento, para dor de dente, para sensibilidade. Então, existe hoje enxaguantes específicos para sensibilidade. Mas não substitui a escovação. Não substitui e não vai mascarar o problema. É, não vai mascarar o Não. problema. Boa, tem Com mais? certeza não. Adoro as perguntas. Por que sempre que estou com dor de garganta também sinto dor de dente? Existe relação entre as duas coisas? Olha, pode ser que você já tenha algum problema no seu dente e por estar com dor de garganta, tudo fica mais sensível. Então, podemos falar da saliva, então talvez você esteja com menos saliva e aí por isso sente mais sensibilidade de dor. Entendi. Então, provavelmente é por isso que existe essa relação ali. Sim. Eu já tive, por exemplo, com essa coisa do bruxismo, uma dor que me parece um pouco de dor de garganta, um pouco de dor de ouvido, mas eu descobri que não era nenhum dos dois, era a própria dor que eu sentia daqui. É a própria dor do bruxismo. Aí você vai no espelho e abre a boca e olha e vê que não tem nenhuma cara e você não fica sem entender. É. Mas muitas vezes é isso. E a dor de ouvido é aquilo que pode ser que você desgastou o seu osso aqui. Como na coluna, as pessoas que têm problema de coluna, às vezes não tem que fazer uma operação, fazer uma infiltração. Sim. A mesma coisa na boca. Então, por isso que a gente tem que cuidar da nossa almofadinha. Então, se você também tem os dentes fora do lugar, pode causar também um apertamento ou um rangimento maior do que uma pessoa que tem dentes alinhados. Então, precisa usar aparelho para colocar os dentes no lugar. Doutora, como é que o pessoal te encontra nas redes? Eu estou nas redes sociais como doutora.Diana Fernandes. Aí, facinho de encontrar. Sim. Tem mais um monte de dica por ali. Perfeito. É isso? Obrigada Doutora pelo Diana, convite, foi um obrigada. prazer. Um prazer é todo meu. Boa Beijo. tarde, tchau, Obrigada, tchau. Boa tarde. Bom, e aí a gente fala, né, de sorriso bonito, mas a gente também quer um